Welcome to Cabin Crew Ready by Crewboarding Academy. This is not just about English. This is about dreams, about courage, and about who you are becoming. So take a deep breath. Fasten your seatbelt, because your future is boarding now. Bem-vindo ao Cabin Crew Ready da Crewboarding Academy. Aqui não é só sobre inglês, é sobre sonhos, é sobre coragem, é sobre quem você está se tornando. Respira fundo. Aperta os cintos, porque o seu futuro já está embarcando agora. Sometimes people look at our achievements and think everything was easy. Às vezes, quando alguém olha para onde cheguei, acha que tudo foi simples, natural, quase destino garantido. But it wasn't. Não foi. I grew up poor. Eu cresci em uma família muito simples. No internet, sem celular, sem Google Maps, sem nenhum acesso ao mundo. I had never seen the ocean. Eu nunca tinha visto o mar. I had never left my state. Eu nunca tinha saído do estado de Goiás. The longest trip I ever made was to Caldas Novas. E a viagem mais longa da minha vida tinha sido para Caldas Novas. And then, at 18 years old, I left everything. E então, com 18 anos, eu deixei tudo para trás. I left Goiânia, my home, my family, my childhood world. Deixei Goiânia, minha casa, minha família, meu porto seguro, and I immigrated to Seattle. E imigrei para Seattle. There was no WhatsApp. Não tinha WhatsApp. There was no Instagram. Não existia Instagram. There was no call me anytime. Não tinha me liga quando quiser. If I wanted to talk to my mother, se eu quisesse falar com a minha mãe, I wrote letters. Eu escrevia cartas. And those letters took 30 days to arrive in Brazil. E aquelas cartas levavam 30 dias para chegar no Brasil. And another 30 days for her answer to come back. E mais 30 dias para a resposta dela voltar para mim. I was homesick. Eu sentia saudade. I was scared. Eu tinha medo. But I was also determined. Mas eu também estava determinado. Back in Brazil, my house didn't even have a telephone. Na casa da minha família, nem telefone existia. So when I called home, I called a neighbor. Então, quando eu conseguia ligar, eu ligava para a casa da vizinha. And the minute was expensive, very expensive. E o pulso de ligação era caríssimo. So I would think, on the other side of the line. Então eu ficava do outro lado da linha pensando, run, mom, please run. Because I cannot pay for this call for too long. Mãe, corre, por favor, corre, porque eu não consigo pagar essa ligação por muito tempo. 3 years later, I returned to Brazil. 3 anos depois, eu voltei para o Brasil. Still without great opportunities. Ainda sem grandes perspectivas. Still without someone saying, you are going to make it. Sem ninguém dizendo, você vai conseguir. But I had one thing. Mas eu tinha uma coisa. English, o inglês. English polished by survival. Um inglês lapidado pela vida. And a dream I was not brave enough to say out loud yet. E um sonho que naquela época eu ainda nem tinha coragem de dizer em voz alta. I joined an aviation school. Entrei em uma escola de aviação. More for curiosity and adventure than for real hope. Muito mais por curiosidade e aventura do que por esperança real. And honestly, there were no jobs. E honestamente, não havia oportunidades. It was a time of economic crisis. Era a época de crise. And then, everything changed. E então, tudo mudou. Out of nowhere, I was called for an interview at TAM. Do nada, eu fui chamado para uma entrevista na TAM, a grande companhia aérea da época. I hadn't even finished the course yet. Eu nem tinha terminado o curso ainda. I took a bus. Eu peguei um ônibus. I traveled 1,000 kilometers alone to São Paulo. Viajei 1.000 quilômetros sozinho até São Paulo. First time there.
primeira vez naquela cidade. Huge avenues, avenidas enormes. Giant buildings, prédios gigantescos. Everything new, tudo novo. Everything scary, tudo assustador. But I went, mas eu fui. Afraid, but I went. Com medo, mas eu fui. And because I spoke English, e porque eu falava inglês, I was hired immediately. Eu fui contratado imediatamente. And I couldn't believe it. E eu não conseguia acreditar. In my first 90 days as crew, nos meus primeiros 90 dias de voo, I had already visited every capital in Brazil. Eu já conhecia todas as capitais do Brasil. In 1 year, em um ano, I had already visited 3 countries. Eu já tinha visitado 3 países. I studied Spanish in Argentina. Estudei espanhol na Argentina. I invested in project management in New York. Investi em project management em Nova York. I learned French. Aprendi francês. And today, e hoje, I have more than 27 years of career. Tenho mais de 27 anos de carreira. I'm more than 30 countries. Mais de 30 países. And in my last Google Maps retrospective, e na minha última retrospectiva do Google Maps, I literally went around the world 6 times in 365 days. Eu literalmente dei a volta no mundo 6 vezes em 365 dias. I am one of the people who traveled the most em 2025. Eu estou entre as pessoas que mais viajaram em 2025. That poor boy from the countryside of Brazil, aquele menino pobre do interior do Brasil, had no idea how close his dream really was. Não fazia ideia do quão perto o sonho dele realmente estava. It was always there. Ele sempre esteve ali. Waiting for courage. Esperando coragem. Waiting for one decision. Esperando uma decisão. Waiting for belief. Esperando ele acreditar. So listen to me.